na vida. Talvez ele esteja ocupado por hoje. Diga aí, Jennifer, quer falar alguma coisa? Não. É porque tu levanta a mão na aula. Eu não. Tá aí, tá, tua mãozinha Foi tá sem querer, foi levantada. eu, porque não tava fazendo defeito. Né? A minha não é do Wilker. Ah, diga aí, Wilker. Não, foi sem querer, parece que não tava fazendo defeito, apareceu a mão aqui. Beleza. Ah, pô, tá pé da serralheria aí. É o Jânio aí. É os pedreiros muito loucos aqui, velho. Vou desligar Bora lá, aqui, bora senão pra vai aula. dormir. Desliguei. Vamos lá, vamos estudar que é bom demais. Ai, esse bicho aí tinha que ser comediante, professor. Só tinha que fazer stand-up. Não é do meu Estudar. feitio fazer essas coisas. Regra do octeto, nós já falamos. Só para lembrar o que é a regra do octeto, galera. A regra do octeto é a tendência que um átomo ele possui de estabilizar-se com 8 elétrons na camada de valência, bem como já são estáveis os gases nobres. Por quê? Porque tem 8 elétrons na sua última camada, no seu nível mais energético. Lembrando também, galera, que falando em camada de valência, falando em gases nobres, é válido a gente ressaltar a exceção do gás hélio, né, que se estabiliza com 2 elétrons. Como vocês podem ver aqui, nós já falamos sobre isso, né? Gás hélio se estabiliza com 2 elétrons. Beleza? Nós falamos sobre compartilhamento de elétrons, que caracteriza a ligação covalente. O que é uma ligação covalente? É o compartilhamento de elétrons de valência. Eu vou compartilhar os meus elétrons de valência. Para que existe isso? Para que esses bandos de átomos que não tem o que fazer na vida vão querer compartilhar elétrons? Para alcançar a estabilidade, beleza? Para alcançar estabilidade. Ligação covalente. Exemplo de ligação covalente está aqui, ó, tem os elétrons de valência, e aí eles compartilham para alcançar aí, no caso do hidrogênio, para alcançar 2 elétrons. Por quê? Porque o hélio tem 2 elétrons, e o cloro para alcançar 8, porque o argônio, que é o gás nobre mais próximo dele, tem 8 elétrons também, beleza? Aí nós falamos de tipos de fórmulas, inclusive as duas aulas anteriores, as duas videoaulas anteriores que eu gravei, eu explico isso aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes, galera. Então, isso aqui tá mais que batido, né? Explico o que é ligação covalente, como é que se faz. No último vídeo, vocês tinham que ter assistido. No último vídeo, eu expliquei aqui casos especiais da regra do octeto, ok? Então, eu já não vou explicar nessa aula com vocês, porque eu já expliquei na última. A fenômeno de ressonância também nós falamos, que é o caso do ozônio. O ozônio, ele é um gás especial à regra do octeto, beleza? Especial à regra do octeto. Por quê? Porque um átomo de oxigênio desses 3 átomos que pertencem ao ozônio, ele vai emprestar um par de elétrons. Ele não vai nem só simplesmente compartilhar um elétron, ele vai emprestar um elétron. Isso vai gerar um fenômeno de ressonância na molécula, onde a dupla ligação ela fica variando de lugar. Eu explico isso no vídeo anterior, ok? Que é a aula 02. E para iniciar a aula 03, nós vamos falar de exceção à regra do octeto, beleza? Existem 2 tipos de exceção à regra do octeto. Uma que nós chamamos de expansão do octeto e a outra que nós chamamos de contração do octeto, beleza? Então, toda regra ela tem a sua exceção, e isso não é diferente à regra do octeto. Então, só para lembrar, o que, que diz mesmo a regra do octeto, galerinha? Que para eu ter um átomo estável, um átomo se estabilizar, ele tem que ter quantos elétrons na camada de valência? 8. 8 elétrons, beleza? É isso que é a regra do octeto. Tranquilo? A exceção à regra do octeto são aqueles átomos que se estabilizam não com 8, mas com átomos além de 8, beleza? No caso da expansão. No caso da contração, são aqueles átomos que estabilizam com menos, tá? Menos de 8 elétrons. Olha, professor, tem átomos que se estabilizam com mais e átomos que se estabilizam com menos? Sim, temos átomos que se estabilizam com mais e outros que se estabilizam com menos, tá? Só um momentinho aqui, galera, um minutinho.
Peraí. Pronto. Continuando. Então, o que é que ocorre com a expansão do octeto? Deixa eu até mudar aqui. Na expansão do octeto, ok? Então tá aqui ó, a expansão do octeto. Nós vamos ter o quê? Elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Tá? Ocorre com elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Aí lembra, galera, que período a gente conta na horizontal, correto? Beleza? Então, se você tiver aí com a sua tabela periódica em mãos, você já pode analisar aí o terceiro período da tabela periódica. Então, ocorre aí com esses elementos a partir do terceiro período da tabela periódica, mais especificamente com átomos de fósforo e enxofre, tá? Átomos de fósforo e enxofre, beleza? Basicamente acontece com esses camaradinhos aí, a, a expansão do octeto, tranquilo? A expansão do octeto. Então, a gente vai analisar aqui como é que funciona essa expansão do octeto. Então, vamos lá, galera. Antes de mais nada, a gente vai fazer aqui para o ácido fosfórico, tá? O ácido fosfórico, beleza? Também chamado de fosfato de hidrogênio, tá? Fosfato de hidrogênio. Então vamos lá fazer para esse camarada. Então, a primeira coisa. E professor, como é que te define o átomo central, professor? Que é aquele átomo que vai fazer a ligação bem no meio. Como é que a gente define esse átomo? Tranquilo? Geralmente é o átomo que vai estar em menor quantidade na minha fórmula molecular, tá? Geralmente é o átomo que vai estar em menor quantidade, tranquilo? Nesse caso aqui, o que vai estar em menor quantidade é o P, tá? Essa regrinha geralmente funciona bastante. Então, o P, ó, ele está em menor quantidade, então ele vai ficar, já sei que ele vai ficar no meio, cara. Eu já sei que ele vai ficar no meio, tranquilo? Ele vai ficar no meio, tá? Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 4 oxigênios, né? Então, coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4 oxigênios. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3 hidrogênios. E olha como é que vai ficar a estrutura desse camarada. Vou colocar aqui os elétrons dele em vermelho, beleza? O fósforo ele pertence a que família do grupo da tabela periódica? Me ajudem aí, vamos lá. Olhem na sua tabela periódica. Qual? O fósforo, o P aí, ó. O elemento Fósforo. que tem o símbolo P. É o fósforo. Qual é o grupo na tabela periódica? 15. Vai ficar 5. Grupo? 15, vai ficar 5. Isso. Grupo 15. Então ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. Muito bem, camarada. Tá estudando, hein? Estudando não, que eu lembrei que eu não estudo e depois que acaba essas aulas aqui, eu mando lá. Ele precisa ser tão sincero, né, cara? Te deu oportunidade eu tô estudando pra te, pra caralho, tá doido. pra te se achar um pouquinho aí, ó. Pressionar os coleguinhas. Perdeu Esforçando a pra oportunidade. caralho, professor. Trabalho estudo 5 horas por dia. Vamos lá, o oxigênio. O oxigênio vai ter quantos? Oxigênio 16 vai ter 6. 6 elétrons, né? 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons. Devagar. Então, o oxigênio sempre vai ter o quê? 6 elétrons. Galera, essa organização que eu estou fazendo dos elétrons aqui é porque eu já entendo que ele vai ter que fazer ligações ali com hidrogênio. Então, eu já organizo os elétrons dele de uma forma que ele vá lá na frente já fazer as ligações, entendeu? Esse é bem dedutivo. Tá? No início dá trabalho mesmo de montar essas estruturas. Mas depois
já fica mais tranquilo de montar. Aí o hidrogênio é da família 1, né? Vai ter Só só tem um. um elétron, tá? Um elétron. Então vamos lá, galera. Quando você faz as ligações, tá? Quando você faz as ligações, ó. Faz aqui as ligações. Vou fazer as ligações. Vamos lá, tá aí as A Jennifer ligações. já Então, tá feito. preparada, professor, para responder primeiro que eu. Então vamos lá, ó. Vamos lá. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os oxigênios fizeram. Tem 8 elétrons agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É? Os hidrogênios já estabilizaram com 2, que é o gás hélio, que é mais próximo a ele. Então, praticamente todos aqui obedeceram a regra do octeto, com exceção do fósforo. Tá? Com exceção do fósforo, como eu havia dito, como havia dito aqui, ó. Geralmente quem vai ser exceção à regra do octeto será o fósforo, tá? O fósforo. Por quê? Aí a gente vai ter que contar. Ele tem 5 elétrons em vermelhos que pertencem a ele, e agora ele vai ter 1, 2, 3, 4, mais 5 elétrons compartilhado com o oxigênio, ok? E aí, nesse caso, o fósforo ele está estabilizando com quantos elétrons aqui? 10 elétrons, ok? Ele não está se estabilizando com 8. Ele está se estabilizando com quanto? 10 elétrons. Tá? Então, ele é uma exceção à regra do octeto. Beleza? É uma exceção à regra do octeto. Agora eu vou fazer aqui a estrutura por ácido sulfúrico para mostrar para vocês. A estrutura do ácido sulfúrico. Ok? Então, o ácido sulfúrico vai ter a seguinte estrutura. Tá? A seguinte configuração de ligações covalentes. A seguinte estrutura aí que vocês visualizam. Ok? Então, olha lá, galera. Se você for fazer o cálculo, tá? Cada tracinho desse é um par de elétrons. Nunca se esqueça disso. Cada tracinho desse é um par de elétrons. Então, olha, o hidrogênio está compartilhando um elétron com um elétron de oxigênio e alcançou 2. Então, cada hidrogênio aqui já tem 2. Os oxigênios têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada oxigênio agora tem 8 elétrons, tá? Atingiu o octeto, tá obedecendo o octeto. Agora, o enxofre, galera, ele é exceção. Por quê? Elétrons dele a gente tem aqui, ó. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E ele está compartilhando os 6. Ou seja, no final das contas, ele vai ter quantos elétrons? 12 elétrons. Beleza? Então é um típico exemplo aí de exceção à regra do octeto, porque está se estabilizando com 12 elétrons, tá? Com 12 elétrons. Beleza? Isso é válido também para o SO2, tá? O dióxido de enxofre. Então tem aqui sempre, como ele é da família 6A ou grupo 16, ele vai ter aí 6 elétrons de valência. Então vou compartilhar aqui. Dos 6, 4 ele está compartilhando com o oxigênio, que por sua vez atinge o octeto. Então o oxigênio obedece o octeto. Mas o enxofre, ele estabilizando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 8, 9, 10 elétrons. Beleza? Nesse caso aqui, ele estabilizando com 10 elétrons. Tá? 10 elétrons. Ah, então é uma exceção à regra do octeto. Beleza? É uma exceção à regra do octeto. Tranquilo?
Exceção à regra do octeto, agora os casos que vai ocorrer aí a contração do octeto. Quais são os casos que vai ocorrer a contração do octeto? Então, os casos em que ocorre a contração do octeto, tá? Os casos em que ocorre a contração do octeto são os casos, por exemplo, do trifluoroboro, tá? Do trifluoreto de boro, tá? Trifluoreto de boro, tá? E do tricloreto de alumínio. São exemplos aí e bem similares, né? Bem similares. Então, no caso do boro, deixa eu pegar aqui a canetinha preta. Vamos lá, ó. O boro. Ele é de que família da tabela periódica? De que grupo? É o 2. Grupo 2? Não é não? Não. Tu chutou, tu tá vendo É na o tabela 3. periódica? É o 3. E tu 3. chutou quase certinho, hein? Tá gravando a tabela periódica? Tô tentando. Não, eu tô olhando pra ela. Tem uma musiquinha pra gravar a tabela periódica. Eu nunca aprendi. É do grupo 3, o boro? Mas aqui eu tô Não é não? tentando 2. É do 13. Ah, tá certo. Que eu já tava bugando aqui. Porra, o boro no 3. Eu também, eu falei 3, aí ele 3, eu caçando aqui, oxi. É, família 3A, na verdade, né? É porque grupo e família é a mesma coisa. Ele é da família 3A, tá? E no caso seria grupo 13. É, meu caçando aqui, que nem doido. Essa porra tá aqui nesse grupo 3, não. O pessoal tá ficando doido. É, Professor, tem uma música pra aprender a tabela periódica todinha? tem. Rapaz, se fosse o Pesquisa no YouTube que tu acha. cara der conta Eu de não lembro, não. decorar. Faz tanto tempo. É porque o mais importante não é decorar a tabela periódica, tá? O fluor, ele é um aleto. Ele é um aleto, ele é do grupo 17, ok? Então ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, tá? 7 elétrons. Isso é válido aí para cada fluor. Vai se ligar aí ao nosso composto. Beleza? E por que às vezes fica riscando, cara? Eu nem risco. Ei, professor. Fala. Eu acho que nesse se o senhor falasse assim, se o diretor chegasse e falasse assim, quem decorar a tabela periódica passa no ano. Eu acho que não dava conta não, ó. É. Porque decora é o quê? É só essas inicial, que nem L, I, N, A, K, o nome todinho mesmo. Lítio, É, tinha que sódio. decorar o nome, tudinho. Mas aí desgrama com tudo. Porque É. aqui tem negócio demais. Então vamos lá, gente. Vamos para aula aqui. Olha lá, o boro, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ele compartilha os 3 elétrons dele com os flúor, né? Com os átomos de flúor. Com os átomos do elemento flúor. Então ele se estabiliza aqui com 6 elétrons. Ok? O flúor vai se estabilizar com 8, normal. Mas o boro se estabiliza com 6 elétrons, tá? 6 elétrons. Isso é válido também para o monóxido de nitrogênio. Por exemplo, o NO, tá, galera? O NO, a gente tem aqui ó, o nitrogênio se estabilizando aí com se estabilizando aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, viu? Isso é válido para o NO. E é válido também para o tricloreto de alumínio, ok? O alumínio ele é da família. Qual é a família do alumínio? Qual é o grupo do alumínio? É o mesmo grupo do boro, né? Grupo 13, né? Então vai ter 3 elétrons, né? Vai se ligar aí ao cloro, normalmente. Eu vou logo fazer aqui as ligações.
Então, ó, vai se ligando ao cloro. Beleza? Os cloros se estabilizam com 8 elétrons, tá? Mas o alumínio ele vai se estabilizar aí com 6 elétrons. Mais um exemplo aí de contração à regra do octeto, ao caso da regra do octeto, beleza? Geralmente questões que envolvem isso aí, galera, vão dizer assim, vão te dar a estrutura e vão te perguntar, beleza, tá aí a estrutura do nosso composto, legal. Qual desses é a exceção à regra do octeto? Aí tu vai ter que analisar, né? Pelas ligações. Cada ligação é um par de elétrons. Cada tracinho é um par de elétrons. Beleza, galera? Cada tracinho é um par de elétrons. E aí você vai conseguir identificar se aquele átomo ele é uma exceção ou não à regra do octeto. Porém, entretanto, todavia, você pode me perguntar, professor, mas não poderia simplesmente o enxofre emprestar um par de elétrons? Poderia simplesmente o cloro emprestar um par de elétrons para o alumínio atingir o octeto, já que ele tem ali vários sobrando? Tá? Como é que a gente vai deduzir ou saber qual seria a estrutura correta, professor? Para eu saber se ele vai ser uma exceção ao octeto, seja ele de expansão, seja ele de contração do octeto. Como é que a gente vai saber? Por meio do cálculo da carga formal, ok? E aí, finalmente, entra algo gostoso na química, tá? Que é o cálculo da carga formal, beleza? Vocês vão gostar muito disso aqui, tá? É doido? Isso aqui vai facilitar a vida de vocês. Quando vocês olhar para uma estrutura, vocês vão calcular a carga formal dela e vão dizer, isso aqui é uma exceção ao octeto. Não, isso aqui não é uma exceção ao octeto. Beleza? Beleza, crânios? Beleza, professor. Isso daí é aquele negócio que quando o senhor vê o cara vindo trazendo pra você responder, o senhor dá um tapa na cara dele. Fica uma égua, sai daqui. Carga formal. Então, o que é a carga formal, gente? A carga formal ela é utilizada para prever a estrutura correta quando determinado composto apresenta duas probabilidades de estrutura de Lewis. Ok? Então, existem alguns compostos que vão ter mais de uma possibilidade de estrutura de Lewis para a molécula. Entendeu? Para a molécula. E aí, a gente se utiliza a carga formal para saber qual é a estrutura correta. Tá? Qual é a estrutura correta. Então, como é que se dá a carga formal? A carga formal, ela é igual, tá? Então, ó, carga formal é igual ao V. O que é V? V é o número de elétrons de valência. Então, a gente está falando de número de elétrons de valência, tá? Na fórmula da carga formal, ele é o V, tá? É o número de elétrons de valência. Menos, aí a gente vai ter essa expressão, ó. L, o que é L? Número de elétrons não ligantes. Lembra que eu falei para vocês que os elétrons não ligantes são aqueles que ficam livres no átomo e, portanto, não participam da ligação? São os elétrons não ligantes. Então, é os elétrons não ligantes mais 1 sobre 2. 1 sobre 2, a gente sabe o que é 1 sobre 2. É a metade, né? A metade de S. O que é a metade de S? É o número de elétrons compartilhados, beleza? É o número de elétrons que foram compartilhados, ok? Número de elétrons compartilhados. Beleza, então vamos lá. Diante dessa definição... Eita. Já pulou aqui para a polaridade da ligação, né? Não, deixa eu explicar aqui direito o que é carga formal para vocês. Por exemplo, vou pegar aqui a estrutura do SO2, tá? Como exemplo. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, galera. Eu dei essa estrutura aqui para vocês, que é a estrutura correta, e vocês vão saber por que é correta. Mas, por exemplo, nós temos... Vou colocar aqui, ó. Estrutura 1, beleza? E a estrutura estrutura 2, estrutura 2. Tranquilo? Na estrutura 1, que foi a estrutura que eu dei para vocês,
nós tínhamos a seguinte configuração. Olha lá. O enxofre no meio, com um par de elétrons livres, fazendo o quê? Dupla ligação com o oxigênio, que tinha aí dois pares de elétrons livres. Foi essa a estrutura. Tranquilo? Mas vamos supor, né, que você dissesse assim, professor, o que custa o enxofre, ao invés de compartilhar esse elétron com os dois elétrons com o oxigênio, ele não empresta um elétron, que é quando acontece nos casos especiais a regra do octeto, né? E aí ele poderia ter uma estrutura da seguinte forma. Aí nós teremos a estrutura da seguinte maneira, ok? Da seguinte maneira. E aí quando você faz o cálculo, aí você percebe que aqui o enxofre, ele está estabilizando com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa estrutura 2, o enxofre estabiliza com 8 elétrons. Na estrutura 1, que foi a estrutura correta que eu dei para vocês, ele se estabiliza com 10 elétrons. E aí, pô, professor, então a correta é a estrutura 2. Por que a correta é a estrutura 2? Porque ele se estabiliza com 8 elétrons, né? E aí a gente está falando de regra do octeto, então a estrutura 2 é a correta. E aí entra a ideia do cálculo da carga formal para explicar o porquê, tá? Para explicar o porquê a estrutura 1 seria a estrutura correta, né? A estrutura aceitável, beleza? Então vamos lá, vamos calcular a carga formal para cada átomo, beleza? Vamos calcular a carga formal para cada átomo que nós temos aí. Então, para isso eu vou utilizar aqui, ó. Para isso eu vou utilizar aqui esse outro espaço, tá? Vou apagar aqui nossa aplicação aí do fosfato de hidrogênio. Aí vamos lá. Então, para a estrutura 1, a gente vai calcular a carga formal para o oxigênio, tá? Eu vou chamar esse oxigênio aqui de oxigênio alfa, tá? Então, a gente vai calcular a carga formal para o oxigênio alfa. Então, lembra, a fórmula da carga formal, tá? É o quê? Carga formal é igual ao V menos que lembra, L mais meio de S, ok? Mais meio de S, tá? Onde V são os elétrons de valência, tá? Os elétrons de valência do átomo livre, né? L é o número de elétrons presentes nos pares isolados, ou seja, os não ligantes, elétrons não ligantes, tá? E o S é nada mais, nada menos que os elétrons compartilhados pelo átomo na estrutura, ok? Então vamos lá, o oxigênio alfa, esse oxigênio aqui que eu coloquei alfa. A carga formal dele vai ser igual, tá? Quantos elétrons de valência tem o nosso átomo? Quantos elétrons de valência ele tem? O oxigênio. Vamos lá, tabela periódica. Quantos elétrons de valência ele tem? Ele tem um. O oxigênio? Não é o Hzinho? O Hzinho ele é da primeira. Só tem Não, presta atenção. A gente está fazendo aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Não. Esquece isso aí, ó. A gente está fazendo a cálculo da carga formal pro SO2. É para esse camarada lá, ó. Esquece isso aqui, ó. É porque eu não tinha espaço lá para fazer, eu tô pegando esse espaço aqui. Que já tem aqui, ó. É para esse cara que a gente está fazendo, tá? SO2, ó. Para a estrutura 1, ó. Oxigênio alfa, tá aqui, ó. Oxigênio alfa, ó. Estrutura 1. É 6. Ele vai ter o quê? 6 elétrons de valência.
6 elétrons de valência, beleza? Aí o próximo vem o sinal de menos. Aí entre parênteses vem o L. O L é o número de elétrons presentes nos pares isolados. São os elétrons não ligantes. Quantos elétrons não ligantes você tem aqui? Deixa eu ver. Nesse oxigênio alfa? Bem aqui, ó. Quantos elétrons não ligantes eu tenho? Não ligantes, que não 8. estão na ligação. 8? 8. É, porque cada um. Ou não, é 4, na verdade. É Porque cada um 4. vai 2. Isso, cada ligação é um par de elétrons. A cada tracinho é um par de elétrons. Então, eu tenho 4. E esse Beleza? do outro lado aí também? Não 4. conta, não? Calma, a gente tem que fazer por oxigênio, viu? Ó, por isso que eu chamei esse oxigênio de alfa, porque a gente vai fazer para ele. Beleza? É por oxigênio. Mais meio de S. S é o número total de elétrons compartilhado pelo átomo. Então, quantos elétrons estão sendo compartilhados ali? Quantos elétrons nós temos compartilhado 8. por esse oxigênio? Compartilhados. 16, porque dobra, né? Não. Então, como é que é? Ó, ele tem... Tá aqui os elétrons compartilhados, ó. Ele tem 1, tá vendo? Tô pintando de vermelho, ó. 2, 3, 4. É só os elétrons da ligação, tá vendo? Ah, Então, ele vai ter 4 elétrons. Eu peguei a caneta errada. Então, ele tem 4 elétrons compartilhados. Aí agora a gente vai poder calcular a carga formal dele. Beleza? Você ter 6 menos 4, né? Mais metade de 4 vai dar quanto? 2, né? É 4 dividido por 2. Mais 2. Beleza? Então, a carga formal aqui é igual a 6 menos 6. Quanto é 6 menos 6? 0. 0. Tá? Então, olha lá, gente. A carga formal para esse oxigênio é quanto? 0. Tá? É 0. Beleza? Vou colocar em vermelho. Mas sempre vai ser 6, é? A potência? Quê? Professor, Oi? sempre vai ser 6, é, sobre a potência? Sempre vai Que ser pot- 6 pelo Não oxigênio tem, aí? não Pela tem potência? não tem potência. Tá dizendo que essa... Eu vou marcar de verde. Isso aqui que tá dizendo é que vai ser 6? É, Não, olha. sempre Esse vai ser 6. 6 é o V. Esse 6, ele é o V, tá? E o que é V? V são os elétrons de valência, tá? Para o oxigênio, Tá. quantos elétrons de valência ele tem? 6, tá? Então, quando se trata de oxigênio, a valência é Tá. sempre 6, tá? Agora eu vou botar aqui, 6. ó, esse outro oxigênio de oxigênio beta. Olha, eu acabei de colocar um beta lá, tá vendo? Naquele oxigênio, tá? Beta, é o oxigênio beta. Tranquilo? Esse oxigênio beta aí, Tá travando muito a internet minha. esse oxigênio beta, eu vou fazer aqui a carga formal dele agora. Ó, oxigênio, oxigênio beta, tá? Então, olha lá, oxigênio beta, eu vou fazer para ele a carga formal. Carga formal Tá, beleza. vai ser igual. Quantos elétrons de valência ele tem? Carga. 6. É? Quantos elétrons livres? Quê? 4. 4 elétrons livres. Mais meio, tá? Meio de S. S são os elétrons ligantes, né, compartilhados. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons sendo compartilhados na ligação dupla. Ok? Então, basicamente, fica a Tá mesma travando coisa que o aqui. outro. 6 menos.
Vamos lá, gente, mais uma vez, né? Carga formal. 6 é a quantidade de elétrons de valência. 4 são os elétrons livres. E S são os elétrons compartilhados, ok? Então, vou ter 4 elétrons livres e 4 elétrons compartilhados no oxigênio. Tranquilo? Aqui no final das contas vai dar a mesma coisa, né? Que no outro oxigênio que a gente tinha feito. 6 menos 6, a carga formal vai ser 0. Então, a carga formal nesse oxigênio também é 0, tá? O cálculo da carga formal naquele oxigênio também é 0, beleza? Agora a gente vai fazer a carga formal do enxofre, tá? No enxofre que eu vou chamar um enxofre de gama, tá? Chamar um enxofre de átomo gama. Tá aí. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui o cálculo da carga formal no enxofre gama, beleza? Como é que funciona o cálculo da carga formal no enxofre? Então, carga formal vai ser igual ao V. O V é a quantidade de elétrons de valência que o enxofre tem. O enxofre vai ter quantos elétrons de valência? 6, tá? Menos. Agora o L. O L, galera, o L são os elétrons livres. Quantos elétrons livres tem o enxofre? O enxofre tem 2 elétrons livres, ó. Tem só um traço aqui, que é a quantidade de elétrons livres. 2. Mais metade, ok? Metade aí, a metade de S, tá? Metade de S. Esses são os elétrons compartilhados na ligação, tá? Então, o enxofre, ele compartilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons sendo compartilhados pelo enxofre, tá? 8 elétrons sendo compartilhados pelo enxofre. Então, a carga formal do enxofre é nada mais nada menos que 6 menos 2 mais 6 menos 2 mais 4, que vai dar 0, beleza? Vai dar 0. Então, a carga formal no enxofre também é 0, entendeu? É nula. É nula. Tranquilo? É nula. Beleza? Então, é por isso que essa estrutura, a estrutura 1, é a estrutura correta. Tá? Por que a estrutura correta? Por que a estrutura 1, professor, é a estrutura correta? Porque todos os elementos que estão sendo ligados, que estão compartilhando os elétrons aqui, eles têm uma carga formal igual a 0, tá? Que é a carga formal que está em verde. Beleza? Cada átomo e elemento aqui tem uma carga formal igual a 0, tá? Tem uma carga formal igual a 0. Por isso que eles é quem são... É por isso que essa estrutura 1, onde o enxofre se estabiliza com 10 elétrons, por isso ele é a seção à regra do octeto, que é a estrutura correta, tá? Eu vou fazer só uma aqui para o enxofre, tá? Para o enxofre da estrutura 2. Então, vou dividir aqui, ó, estrutura 1 e estrutura 2. Vou pegar aqui esse enxofre, que eu vou chamar esse enxofre de delta, tá? Então, enxofre delta, tá lá. Enxofre delta. Tá aqui o enxofre delta, tá? Então, só para você ver aí por que não seria correto, tá? Essa estrutura. Esse enxofre, aqui no meio, a carga formal dele, a gente calcularia da seguinte forma. Quantos elétrons de valência ele tem? A gente sabe que ele vai ter sempre 6 elétrons de valência. Não vai mudar, tá? O enxofre sempre tem 6 elétrons de valência, tá? Cálculo da carga formal. Menos, aí entra L, né? L é o quê? L são os elétrons livres. Ele continua tendo 2 elétrons livres, beleza?
metade de 6. Ok? Metade de 6. Por que 6, professor? Que são os elétrons que ele compartilha. Ó. Esse enxofre, ele compartilha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Que tá aí, ó. São as bolinhas vermelhas que eu acabei de colocar aqui, ó. 6 elétrons sendo compartilhados. Tá? Então, quando você faz esse cálculo aqui, você vai ter, ó, carga formal é igual a 6 menos, a metade de 6 é 3, tá? 2 mais 3, 5. 6 menos 5 vai dar 1. Olha só. Quando a carga formal ela dá diferente de zero, tá? Há uma grande probabilidade de aquela molécula não ser a mais de ser aceita, né? De ser a estrutura correta. Tranquilo? Então aqui, ó, você já vê, ó, que o enxofre dessa, a carga formal deu 1 e a da outra deu 0. Então olha lá, galera, a carga formal de cada átomo na molécula é mais próxima de 0, aquela estrutura será correta. Então, olha, se há 2 ou mais estruturas de Lewis possíveis para uma molécula, que é nesse caso, ó, a gente tem aqui a estrutura 1 e a estrutura 2 para o SO2, ó, beleza? Então, são, ó, 2 estruturas possíveis. Tem uma aqui, a estrutura 1 e a estrutura 2. São 2 estruturas possíveis. Tranquilo? A estrutura que possui a maior probabilidade de existência, tá, real, é aquela que apresenta a menor energia possível. Tá? Ou seja, né, aquela em que a carga formal de cada átomo na molécula é mais próxima de 0. Então, olha lá, ó, a carga formal do oxigênio é 0, a carga formal do outro oxigênio é 0, a carga formal do enxofre da estrutura 1 é 0. Beleza? A única que vai ter carga formal aqui, galera, 0, tá? Vou colocar aqui as cargas formais para vocês, ó, na estrutura 2. Aqui a carga formal é 0, beleza. No enxofre é 1. Nesse oxigênio vai ser menos 1, tá? Vai ser menos 1. Então, quem vai estar mais próximo de 0, que na verdade vai ser 0 aqui, é a estrutura 1. Por isso que a estrutura 1 ela é a estrutura correta, galera. A estrutura 1 é a estrutura correta, tá? Porque ela é mais próxima de 0. Então, quanto mais baixa a carga formal dos átomos na molécula, melhor terá sido a distribuição dos elétrons entre os átomos na sua formação. Beleza? Então, essa aqui é a probabilidade de existência real da estrutura 1. Tá? A estrutura. Então, quanto menor for a carga formal, melhor foi a distribuição de elétrons. Nesse caso aqui, ó, como a carga formal deu diferente de 0, a distribuição aqui foi errada. Beleza? Mesmo que o enxofre tenha atingido o octeto, tá? Mas foi errada. A estrutura correta é aquela em que o enxofre é exceção à regra do octeto. Então, é para isso que serve a carga formal, galera. Para a gente descobrir qual é a estrutura correta do átomo, tá? De cada átomo. Beleza, galera? Gente, eu percebi aqui que eu passei do intervalo de vocês. O que vocês acham de a gente continuar e eu encerro 1h50, melhor dizendo, 3h50, né? 15h50 a aula. E aí vocês ficam com 20 minutos, Pode 20 ser. minutos de intervalo. Pode ser, Arrocha aí. Beleza? Vai. Tudo bem. Beleza. Tá, galera? Então isso aí é carga formal, tá? Isso é o cálculo da carga formal. Tá aqui É bom. tá aí a fórmula do cargo formal, da carga formal, tá? A fórmula da carga formal. Ó. Carga formal, né? É igual a V, que é V, ó. V é igual ao número de elétrons de valência. Menos, aí abre parênteses, L, o que é L? Número de elétrons não ligantes, mais 1/2 é a metade de S, que é a metade de elétrons compartilhados. A metade de elétrons compartilhados. Compartilhados. Beleza, galera? Deu para entender mais ou menos aí a função da carga formal? A função da carga formal é prever qual é a estrutura mais correta, qual é a estrutura real, entendeu? É para isso que serve a carga formal. Tranquilo, galera? Deu para entender aí a função?
E aí, Wesley? Para refazer a carga Deu pra formal. entender. Deu. Entendeu? Agora me deu medo, hein? Botou cálculo no meio. Botou cálculo no meio, aí o negócio fica tenso. É paia, né? Mas fazer o que? É a vida. Beleza? Tá? Beleza, é Por só exemplo, estudar muito. por exemplo, galera, aqui no seu livro tem um exemplo do NO2. Do N2O, na verdade. Do N2O. Tá? N2O. Qual seria a estrutura correta do N2O, galera? Pergunto para vocês. Hein? Qual seria a estrutura correta do N2O? Seria essa estrutura aqui, ó. Tô nem vendo essa estrutura no 2O. Ou seria esta estrutura aqui. E aí? O que vocês me É a dizem? primeira, é a primeira. Hum? É a primeira. Por que a primeira? Ah, não, tá certo. É a segunda, é a segunda. Que é 2N e depois o O. É a segunda, por causa que vem o N e depois o C. Esqueci o O. lá os nomes, mas só que é assim. Veio 2N e Entendeu? depois o O. Galera, pois é. Vocês não podem só simplesmente afirmar, tá? De olhar assim, professor, é porque primeiro vem 2N e depois O. Entendeu? Nesse caso aqui funcionou bem a explicação, né? Mas não é por causa disso que a estrutura é correta. A estrutura é correta por causa da carga formal, tá? Da carga formal. Por exemplo, se você fizer o cálculo para cada um desses átomos, tá? E eu vou fazer só para a primeira estrutura, tá vendo? Essa primeira estrutura aqui, fazer o cálculo da carga formal só para essa estrutura, tá? Só para a primeira, tá? Ou seja, eu vou ter elétrons livres aqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Fazer a carga formal só para ela. Então, vou pegar lá o primeiro nitrogênio, tá? Primeiro Primeiro nitrogênio. Tá muito pequena a letra. Tá pequena a letra? Tá. É só vocês dar zoom, gente. Tem como. Tem como dar zoom? Tem? Moço, deixa o professor trabalhar de boa. Eu vou dar mais trabalho pra ele, demora mais. Tá bom, esquece. Vai. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Beleza. Vamos lá. Estou aqui a serviço de vocês, galera. Acho que bom saber, professor. Carga formal. Olha o cálculo da carga formal. V é o número de elétrons de valência. Quantos elétrons de valência tem o nitrogênio? 5. Por que 5? Porque ele é do grupo 15, família 5A. Então ele vai ter 5 elétrons de valência. Beleza? Aí vem agora o L. O L é o quê? É o número de elétrons não ligantes. Nesse caso aí, o nitrogênio ele tem 4 elétrons não ligantes. Estou fazendo para essa estrutura aqui, ó, galera. A primeira estrutura, tá? Coloca aqui, ó. Primeira estrutura, tá? Mais metade, ó, 1/2 de S. O que é S? S são os elétrons compartilhados. Então, quantos elétrons compartilhados eu tenho? 1, 2, 3, 4 elétrons compartilhados. Tranquilo? Então, a carga formal para esse hidrogênio, para esse nitrogênio, seria 5 menos 4 mais 2, 6, igual a menos 1. Tá? Essa seria a carga formal para o nitrogênio. Ok? Essa carga formal ela vai valer para ambos os nitrogênios. Por quê? Porque ambos têm as mesmas configurações. Ambos têm 2 pares de elétrons livres. Ó, 2 pares de elétrons livres. Ambos têm 2 ligações duplas. Então, essa carga formal ela serve tanto para esse nitrogênio aqui, que vai ter uma carga formal menos 1, tá? Quanto para o outro, que também vai ter uma carga formal menos 1. Beleza? Menos 1. Agora eu vou fazer a carga formal para o oxigênio. Tá? Para o oxigênio. Da primeira estrutura. Oxigênio da primeira Professor, as contas sempre vai ter só de mais e menos. estrutura. Pelo visto é só isso mesmo. É só conta de mais e menos, tá? Tá certo.
A única diferença é aqui, ó, que é metade de 4, né? É uma divisão de fração, tá? Então, fica atento lá que a divisão é só ali. Mas Olha é lá, só pra saber, né? carga formal do oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons de valência, galera? 6, né? Porque ele é da família 6A, tá? Quantos elétrons não ligantes ele vai ter? Nenhum, tá? Nenhum. Os elétrons não ligantes do oxigênio vai ser 0, beleza? 0 mais metade de quem? Metade dos elétrons compartilhados. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons compartilhados. Ele tem 8 elétrons compartilhados. Então, já que ele tem 8 elétrons compartilhados, metade de 8 é 4. Então, vou ter 6 menos 4. A carga formal para o oxigênio vai ser igual a 0. 0. Carga formal, então, para o nosso oxigênio aqui vai ser 0. Então, olha lá. Menos 1, 0, menos 1. Beleza? Menos 1, 0. Oh, 0 já. Mais 2, né? Ah, tá, tinha bugado aqui, tipo, 0, que como assim? É força do hábito, galera. Eu vou resolvendo e já vou dando valor sem ter feito o cálculo. Aí é complicado, né? Aí depois que eu vou me atentar pro cálculo, eu vejo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí vamos lá, voltando. Aí essa estrutura aqui, que seria o NN mais igual a 0, N ligado a I ligado a O, tá? Que seria a segunda estrutura, né? A segunda estrutura, a carga formal, eu só vou dar aqui a carga formal para vocês logo. Menos 1, mais 1 e 0, tá? Menos 1 mais 1 e 0, tá? Então, olha lá. A carga formal que está mais próxima de 0, tá? Mais próxima de 0 é a segunda estrutura. É a carga formal mais baixa, né? Onde o oxigênio está próximo ali, ó. É 0, na verdade, a carga formal do oxigênio é 0. Enquanto que as do nitrogênio as do nitrogênio estão próximas de 0. Aqui também, ó, as dos nitrogênios estão próximas de 0, tá? Tá uma unidade a menos da de 0. Mas a do oxigênio está mais 2, tá? Muito acima de 0. Ou seja, a estrutura 1 não seria a estrutura correta, tá? A estrutura correta seria a estrutura 2, devido à carga formal, beleza? Então, Wesley e Wilke combinou bacana a explicação de vocês sobre, não, professor, é N igual N igual N, N, né, dupla O, porque é N2O, né? Aí tem que vir 2N na frente. Beleza, né? É bacana. A explicação deu certo, mas não vai funcionar para outros compostos, viu? Só é assim por causa da carga formal. Tem que fazer o cálculo da carga formal para que você possa identificar essas estruturas corretas, as estruturas que são corretas. Beleza? Suave? Então vamos lá, gente. Polaridade da ligação. Eita, que é outro conceito bom, hein? De se estudar. E agora, gente, isso daqui, escuta o que eu tô falando para vocês. Isso aqui é muito importante, galera. Isso daqui vocês vão usar no segundo ano, no terceiro ano. Vai cair questão disso no Enem. Se vocês for fazer alguma prova de química lá na frente para algum concurso público, se vocês forem fazer medicina, se vocês forem fazer farmácia, engenharia química, qualquer tipo de engenharia que vai ter, lógico, química, física, vai ter química, vários cursos no ensino superior tem química, química tá em tudo quanto é canto. Então, tem gente que pensa que vai se livrar da química no ensino médio. Dependendo do curso que você vai fazer, se não for na área de humanas, você vai estudar química, beleza? Então, essa ideia de polaridade da ligação, cara, isso aqui é essencial. Então, você entendendo isso aqui, entendendo polaridade da ligação e relacionando isso com a eletronegatividade, obviamente, que é outro conceito, você vai se dar muito bem lá na frente quando você for lidar com propriedades de umas substâncias, ok? Propriedades coligativas, propriedades físico-químicas, porque
muitas das propriedades singulares, particulares de uma determinada substância vai depender desse conceito de polaridade, ok? Tem tudo a que ver com o conceito de polaridade, beleza? Então, galera, polaridade já lembra aí essa ideia, né? Pô, o que é uma polaridade? Eu vou ter polos, correto? Eu vou ter polos, entendeu? É isso que é a ideia, eu vou ter polos. E o que são polos? A gente tem, por exemplo, o polo positivo e o polo negativo, que são polos contrários, né? Verdade? Então, tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver com isso. Então, uma ligação ela vai ter essa questão de polaridade, tá? Vai ter essa questão de polaridade. Então, quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, galera, essa ligação ela pode ser, tá? Ela pode ser apolar ou ela pode ser polar, tá? Ela pode ser apolar ou polar. O que vai caracterizar uma ligação apolar ou polar? A diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembra que a gente já falou sobre eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Aí eu coloquei aqui, ó, lá na página 192 do seu livro, você entra lá na página 192, você vai estudar aí o conceito de eletronegatividade. Ou seja, é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si quando faz ligações com outros átomos. Entendeu? Então, em um processo de interação com outros átomos, a tendência de atrair elétrons é chamada de eletronegatividade. O contrário da eletronegatividade é a eletropositividade, ok? E nesse caso, seria a tendência de repelir elétrons, ok? Nesse caso, a eletronegatividade é de atrair elétrons. Então, a polaridade se deve à diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, se for zero, a ligação ela é apolar, ok? Se a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes for zero, tá? Ou bem próximo de zero, tá? Ali, tipo, próximo de zero, ela será ali ligeiramente apolar, né? Ligeiramente apolar. E se for diferente de zero, tá? Ela será uma ligação polar. Entendeu, galera? Então, lembrem-se disso. Diferença de eletronegatividade. Então, tem tudo a ver com diferença de eletronegatividade. Se a diferença for zero, se não tiver nenhuma diferença, a ligação é apolar. Se tiver uma diferença, e essa diferença for uma diferença considerável, a ligação ela será polar, beleza? Olha, então, quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos for menor ou igual a 1,6, a ligação ela será predominantemente covalente. Então, gente, presta atenção nesse outro detalhe. Quando a ligação ela é menor, tá? Menor ou igual a 1,6, a ligação será predominantemente o quê? Covalente, tá? Predominantemente covalente. É essa a ideia que devemos ter, tá? De predominância de compartilhamento de elétrons, beleza? Claro que isso vai depender de diversos tipos de fatores, ok? Então, uma ligação apolar, como vocês estão vendo ali, ó, ela ocorre entre átomos de mesmo elemento químico, tá? Que, consequentemente, não vão apresentar diferença de eletronegatividade, já que são o mesmo elemento, então vão ter a mesma eletronegatividade. Então, quando você for ver a diferença de eletronegatividade, não vai ter nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, átomos de mesmo elemento químico têm a mesma eletronegatividade. Então, os pares de elétrons compartilhados nessas ligações, eles ficam distribuídos igualmente entre os átomos destes elementos, ok? Entre os átomos destes elementos. Então, a ligação praticamente é 100% covalente, é 100% apolar. Então, a gente dá a ideia de ligação 100% covalente, ok? Exemplo aí, ó, botei aqui o exemplo do gás hidrogênio, tá? Do gás hidrogênio. Então, tá aqui o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele faz ligações covalentes, porque a gente vai ter o compartilhamento de elétrons, já falamos sobre isso, né?
Porque eles compartilham elétron, porque ele tenta alcançar a estabilidade. Então, se aproxima dois átomos de hidrogênio, do elemento hidrogênio, e aí eles compartilham elétrons para ter a distribuição eletrônica do gás L mais próximo, ok? Mais próximo, que é um S2. Do gás L, que é o gás nobre mais próximo, que é um S2. Beleza? Então, vamos lá. A eletronegatividade do hidrogênio, se não me falha a memória, é 2,1, galera. É 2,1, beleza? 2,1, tá? Então, 2,1, tá? Tá lá na tabela periódica, tá lá na página 192 do seu livro. Se você for lá na página 192, você vai ver aí o valor de eletronegatividade dos átomos, tá? Então, se eu não me falha a memória, do hidrogênio é 2,1. Então, quando você vai fazer a diferença de eletronegatividade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, diferença de eletronegatividade. Então, se você pegar aqui, ó, 2,1 menos 2,1 vai dar 0, beleza? Vai dar 0. E aí a gente utiliza uma letra grega, tá? Nós utilizamos a letra grega para insinuar que existe uma carga parcial, tá? Uma carga parcial. Nesse caso, a carga parcial aqui vai ser nula, ok? A carga parcial aqui vai ser nula. O que isso significa dizer? Que a distribuição eletrônica, tá? Que os elétrons compartilhados nesses átomos, elas vão ser equivalentes, tá? Vão ser equivalentes, tranquilo? Então, os elétrons ficam distribuídos de maneira igual entre os átomos, ok? Então, isso aqui é um exemplo de ligação apolar, ok? A diferença de Professor, tem um outro eletronegatividade. exemplo de explicar melhor como que pode ser nula a ligação? Como é que pode Tipo ser uma nula? forma mais fácil de saber? Uma fórmula? Tipo assim, quando tá nula a polaridade da elétrica, tem alguma forma mais fácil da gente saber que é nula aquela polaridade, Eu aquela expliquei ligação? aqui. Na verdade, só existe uma forma de saber se essa polaridade ela vai ser nula, ok? Vamos lá, gente. Preste atenção. Precisa fazer cálculo? Beleza. Não precisa fazer cálculo. Preste atenção. Se eu estou falando do mesmo elemento, tá? O mesmo elemento. Então, olha lá. Aqui, ó, nesse exemplo aqui embaixo, hidrogênio. Tá aqui, tá vendo o hidrogênio aqui embaixo? Tô vendo. Aí ele tá ligado a que átomo? Qual é o átomo que ele tá ligado? A 2. A 2? Não. A 8. Vou ver. A outro hidrogênio, né? Não é outro hidrogênio? Vamos lá. É o outro. Hidrogênio é diferente de hidrogênio? Não, eles são iguais. Eles são iguais. Beleza. Perfeito. Eles são iguais. Se eles são iguais, eles vão ter as mesmas tendências periódicas. Beleza? Eles vão ter a mesma tendência periódica. A tendência de eletronegatividade vai ser igual para eles. Aí eu pergunto para vocês, se eles são iguais, eles vão ter diferença de eletronegatividade? Não, vai não. Não. A eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre eles vai ser 0, correto? Então, se Correto. vai Sim. ser 0, tá? Se vai ser 0, a carga parcial, o caráter parcial, a carga elétrica, tá? Melhor dizendo, a gente nem pode usar o termo carga elétrica, tá? Porque carga elétrica está mais relacionada a um íon. A gente fala carga parcial, é um caráter parcial, tá? Caráter parcial nulo. Por que ele vai ter um caráter parcial nulo? Porque não vai ter a diferença de eletronegatividade, ok? Não vai ter diferença de eletronegatividade. E os elétrons, eles vão ficar distribuídos igualmente nos dois átomos. Tá? Os elétrons eles ficam distribuídos igualmente. Então, não tem essa ideia de criar uma carga parcial. Então, existe uma maneira mais fácil de saber se a carga vai ser nula? Existe. Né? Se for uma ligação entre átomos iguais, já anota ali. A carga parcial vai ser nula. A diferença de eletronegatividade é inexistente nesse lugar. Tá? Nessa ligação. Ou seja, vai ser uma ligação a pó,
apolar, tá? Ligação apolar, o A aqui na frente é de ausência. Ausência de polaridade, ok? Ausência de polaridade. Só para a gente concluir, agora eu vou falar aqui do átomo da molécula de água, né? Molécula de água. H2O, a molécula de água. Olha a molécula de água como ela é constituída. Tá? Então, a gente tem aqui a molécula de água. Beleza? Aqui é a nossa molécula de água. O hidrogênio, ele tem uma eletronegatividade igual a 2,1, correto? Então, 2,1. Qual é a eletronegatividade do oxigênio? Tá bem aqui, ó. 3,5. 5. Ok? Aí eu pergunto para vocês, vai ter diferença de eletronegatividade? Sim. Sim, né? Sim. Quanto vai ser maior a eletronegatividade do oxigênio? Vai ser 1,4 vezes maior, né? 1,4 vezes maior que... eu não digo que 1,4 vezes maior. É 1,4 a mais de eletronegatividade. Ou seja, o que isso significa? Que o oxigênio ele tem mais tendência de atrair esse elétron do hidrogênio, tá? De atrair esse elétron do hidrogênio. Então, olha lá, galera. A diferença de eletronegatividade vai ser de 1,4, ok? 1,4, tá? Essa vai ser a diferença de eletronegatividade. Então, se tem diferença de eletronegatividade, a ligação é polar, tá? Polar. Por que, professor, ela vai ser polar? Porque a gente vai ter aí cargas parciais, ó, no hidrogênio, tá? Como o oxigênio ele vai atrair esse elétron para ele vai ficar com carga parcial negativa, ok? Carga parcial negativa. Então aqui, ó, dessa ligação ele fica com uma carga parcial negativa. Eita. Deu zoom aí, hein? Carga parcial, opa, negativa. Caramba, que coisa. Negativa, tá? Aí nessa ligação ele também vai ter carga parcial negativa. Carga parcial negativa. Enquanto que os oxigênios vão ter carga parcial o quê? Positiva, tá? Carga parcial positiva. Beleza? Então aí, ó, diferença de eletronegatividade, ligação polar. A ligação, ela é 1,4, tá? 1,4, ou seja, ela é menor que 1,6. Então, se ela é menor que 1,6, a ligação ela vai ser o quê? Covalente, tá? A ligação vai ser covalente. Se for maior que 1,6, galera, vai ser outro tipo de ligação e a gente vai ver esse tipo de ligação lá na frente, tá? Se vocês quiserem brincar aí com polaridade da ligação, vocês podem fazer no caderno de vocês aí, no material de vocês, a do CO2, tá? A do CO2. E dizer se ela é polar, se ela é apolar e que tipo de ligação eles fazem, se é covalente ou não, tá? Então a nossa aula vai terminar por aqui. São conceitos, tá, básicos da química, um pouquinho mais complexos, mas que quando vocês acabam por entender e praticar esses conceitos, vocês vão ver que lá na frente, alguns conteúdos ficam até mais fáceis de se entender a partir desses demais conceitos. Tá bom, galera? Então, obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Vou deixar esse intervalo agora aqui da aula para que vocês possam descansar, recuperar o fôlego. Fala, professor. E aí, até a nossa próxima aula, gente.